partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Homem invade residência e tenta violentar criança de 4 anos no Maranhão. Auditor fiscal é preso em flagrante após cobrar propina no interior do estado. Engenheiros alertam sobre situação de risco das barragens do rio Pericumã e Flores. Meteorologia alerta para chuva forte no Maranhão. Mais de 4 milhões de eleitores devem estar cadastrados na biometria até ano que vem. E a repercussão da reforma da Previdência. Está no ar o Jornal Central dessa quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. A intensidade dos ventos marítimos sobre a costa do Maranhão favorece a entrada de bastante umidade nessa quinta-feira. A nebulosidade se espalha e pode ficar mais carregada, provocando chuva forte ao longo do dia. Há risco de temporais na faixa litorânea e capital São Luís, além de todo o norte e o oeste do Maranhão. A máxima na capital maranhense não deve passar dos 30 graus. Previsão de chuva a qualquer momento nas cidades de Imperatriz, Central do Maranhão, Centro Novo do Maranhão e em Chapadinha. O norte do Maranhão vai continuar com chuva esta semana por conta da zona de convergência intertropical. Plantão policial. No município de Bacabeira, distante a 58 quilômetros de São Luís, Gemerson Silva da Silva foi preso nesta quarta-feira por suspeitas de tentar estuprar uma criança de apenas 4 anos de idade. De acordo com a polícia, Gemerson teria pulado um muro da casa da criança e invadindo o quarto na tentativa de cometer o ato sexual, quando foi surpreendido pela mãe da menina que pediu socorro. Gemerson ainda tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia de Bacabeira, onde foi autuado por tentativa de estupro de vulnerável. Acusado de liderar ataques em São Luís, morre em confronto com a polícia. Os detalhes com a repórter Taliana Luiz. Um foragido do sistema penitenciário do Maranhão morreu em confronto com a polícia na madrugada desta quarta-feira na cidade de Alcântara. Genilson Pereira foi localizado após denúncias anônimas em um barracão no povoado Cajiba. A polícia cercou o local, mas o homem se recusou a sair do barracão e atirou contra os policiais. A polícia revidou o ataque e Genilson acabou alvejado. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu e morreu. Segundo a polícia, Genilson é suspeito de coordenar ataques a ônibus em São Luís no ano de 2016 e era líder de uma facção criminosa. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38 com numeração suprimida, além de munições. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz. Na cidade de Araioses, o auditor fiscal identificado como Francisco Vaz Rego, de 67 anos, foi preso pela Polícia Civil na noite da última terça pelo crime de corrupção passiva. Francisco, que trabalha no posto fiscal da região, cobrava dinheiro para deixar de fiscalizar veículos. Ele foi preso em flagrante recebendo propina e confessou o crime. Francisco recebeu voz de prisão e foi autuado pelo crime de corrupção passiva, que pode variar de 1 a 8 anos de reclusão, mais pagamento de multa. Em Balsas, a polícia cumpriu um mandado de prisão contra Carlos Eduardo Batista, de 20 anos. Ele é suspeito de ter matado no dia 2 de janeiro deste ano, Luiz Martins, no município de Loreto. A motivação do crime não foi divulgada. Já na cidade de Imperatriz, Diego Costa foi preso na noite dessa quarta, após ameaçar moradores do bairro Vila Lobão com um punhal, uma espécie de arma branca. Diego foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento. Confira a seguir: barragens do Maranhão continuam em alerta para riscos de rompimentos. Estamos apresentando
Jornal Central. Nesses 4 anos, o governo trabalhou junto com a população e mudou para melhor a vida de cada maranhense. Mais policiais este ano, chegando a 15 mil, a maior tropa da história. Inauguramos Chapadinha e agora já são 10 hospitais novos. Tem ainda o Uninar e a Clínica Odontológica Sorrir em São Luís. Uma escola digna construiu e reconstruiu mais de 800 escolas municipais e estaduais. E agora com o IEMA e os centros Educamais, são mais de 50 escolas em tempo integral. O Bolsa Escola investiu mais de 130 milhões de reais para estudantes comprarem material escolar. O Mais Asfalto pavimentou mais de 3 mil quilômetros de ruas e avenidas. Tem mais lazer com os parques ambientais em São Luís, Balsas, Codó e a Beira Rio em Imperatriz. E juntos vamos continuar avançando. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. A Justiça do Maranhão determinou a imediata suspensão da construção de um muro às margens da estrada de ferro Carajás, que está sendo erguido pela empresa Vale. De acordo com o Ministério Público do Estado, a obra estaria sendo realizada entre os quilômetros 158 e 162 da ferrovia e causando transtornos às comunidades locais, em especial dos povoados Caçoada e Acoque. O Ministério Público diz ainda que com o muro, os moradores ficaram sem poder transitar de um lado para o outro da estrada de ferro, prejudicando o acesso a serviços como fornecimento de água e educação, além do cultivo agrícola e atividades de pecuária. A empresa Vale ainda não se pronunciou sobre o assunto. Foi instaurado um inquérito para apurar as responsabilidades do rompimento da barragem de Pericumã, situada em Pinheiro. Até agora, a comporta do Pericumã, que teve um dos cabos rompidos no último dia 11, alagando bairros e desabrigando famílias, não teve o reparo ideal e definitivo. Repórter Rodrigo Freitas. A iniciativa é a primeira dentro de um inquérito civil aberto pelo Ministério Público do Maranhão para acompanhar a situação. O objetivo do inquérito é apurar os danos socioambientais e as responsabilidades por problemas recentes na barragem, que levaram ao alagamento de áreas da zona urbana de Pinheiro. O município fica a 117 quilômetros da capital, São Luís. Foram convidados para a reunião o prefeito de Pinheiro, os secretários municipal e estadual de Meio Ambiente, a secretária municipal de Assistência Social, a Defesa Civil Estadual e representantes dos atingidos pelos problemas na barragem. O Ministério Público requisitou que a SEMA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, apresente em até 10 dias os relatórios das últimas inspeções feitas na barragem, além de outros documentos. Da SEMA e da Prefeitura de Pinheiro também foram solicitadas informações sobre as medidas emergenciais tomadas, em especial no que diz respeito ao amparo às famílias atingidas. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Rodrigo Freitas. De acordo com a Prefeitura de Pinheiro, diante do alagamento, a gestão teve que lidar com a situação de forma paliativa, comprando cabos para abrir a primeira comporta e fazer esvaziar a água que continuava a inundar os bairros. A responsabilidade da obra é do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX. Já de acordo com o DENOX, houve na última segunda uma visita de um engenheiro no local que garantiu que somente uma reforma de modernização da barragem irá garantir a sua segurança, mas que depende de recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional. No próximo sábado, a Câmara Municipal de Pedreiras vai reunir prefeitos e representantes de diversas entidades para alertar sobre uma possível ameaça de rompimento da barragem do Rio Flores, também de responsabilidade do DENOX. O rompimento da barragem pode causar alagamentos em pelo menos 17 cidades do estado. Os detalhes na matéria de Edivaldo Oliveira. No próximo sábado, dia 23, será realizada uma audiência pública na cidade de Pedreiras para tratar da barragem do Rio Flores, que controla os níveis de água do Rio Mearim, que corta vários municípios, entre eles Trizidela do Vale, São Luís Gonzaga, Bacabal, Vitória do Mearim e Arari. A audiência pública foi anunciada na Assembleia Legislativa do Estado pelo deputado Vinícius Louro, do PR, que convidou os demais parlamentares para participarem. O órgão responsável pela manutenção da barragem é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX,
Eleitores, uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Integração Nacional. Vamos trazer essa demanda para a Assembleia Legislativa para que a gente possa cobrar tanto dos deputados federais como do governo federal que cobre do DENOX, que é a empresa responsável, que nem estrutura física tem no estado do Maranhão, não tem uma sede, uma filial aqui no estado do Maranhão, para que realmente ela possa fazer os investimentos que são destinados ao instituto que é o DENOX. O parlamentar também falou sobre as obras da MA 247, que liga os municípios de São Luís Gonzaga a Trizidela do Vale. A rodovia é muito importante para o desenvolvimento de toda a região do Médio Mearim. Olha, a gente tem batido bastante nessa questão das estradas. Primeiramente, essa luta de Trizidela do Vale, a 247, Trizidela do Vale, a São Luís Gonzaga, eu tenho notado desde a época da vice-prefeita Trizidela do Vale, né? Nós tivemos uma boa notícia junto com o nosso governador, onde foi assinada a ordem de serviço dessa estrada ano passado, junto com o prefeito Dr. Júnior, Fred Maia e outras lideranças políticas. De acordo com o governo do estado, a realização da obra da MA 247 está entre as prioridades deste ano, como destaca o secretário de Infraestrutura, Cleiton Noleto. Nós estamos agora ultimando as providências referentes ao projeto para que seja viabilizado o recurso e a licitação. É uma obra que faz parte do nosso plano de prioridades. De São Luís, Edivaldo Oliveira. Confira em instantes, Justiça Eleitoral quer cadastrar todos os eleitores do Maranhão até ano que vem. Estamos apresentando Jornal Central. Eleições para a direção do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Maranhão. Sindicep-MA. Dias 26, 27 e 28 de fevereiro. Servidor federal. Fortaleça seu sindicato e participe desse momento de reafirmação das lutas em defesa dos servidores e dos serviços públicos. Eleja seus representantes para a direção e conselho fiscal do Sindicep-MA. Dias 26, 27 e 28 de fevereiro, das 9 às 17 horas. Seremos urnas fixas itinerantes. Participe. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. Todos os eleitores maranhenses devem passar pelo cadastramento biométrico até ano que vem. Mais de 3 milhões já conseguem votar através da biometria, mas são mais de 4 milhões de eleitores. Repórter Ismael Gama. A meta até 2020 é cadastrar todos os eleitores maranhenses no sistema biométrico. A intenção do TRE é tentar regularizar o cadastro eleitoral para evitar fraudes nas eleições de 2020, cumprir uma meta que nós cumprimos no ano de 2018, entregamos para a população mais de 70%. Nossa meta era 70%, entregamos 76% do estado biometrizado. Nossa meta para 2020, 92% do estado esteja totalmente biometrizado. E como é que se faz isso? Com as revisões biométricas. Dos mais de 4 milhões e meio de eleitores no Maranhão, mais de 3 milhões já fizeram um cadastramento biométrico. Os eleitores de governador Edson Lobão, de Campestre do Maranhão e Itinga, na região Tocantina, e Afonso Cunha e Parnarama, na região dos Cocais, também vão realizar o cadastramento biométrico. Ao eleitor, é recomendado procurar os fóruns eleitorais ou local indicado pelo TRE para fazer o cadastramento eleitoral. Se ele já for eleitor daquele município, basta ele levar os seus documentos de identificação, ou seja, um documento público, identidade, e o comprovante de endereço, que pode ser o atual. Se ele quiser fazer a transferência do domicílio eleitoral, aí já é diferente. Ele precisa levar os 3 últimos comprovantes de residência ou de vinculação com aquela localidade. Ele pode também levar sua documentação de identificação e ainda dizer sua certidão de quitação com a Justiça Eleitoral. Se ele não tiver, por exemplo, deixou de votar em uma eleição, o título não foi cancelado, não justificou, ele vai pagar aquela multa, ou algumas vezes o juiz entende por dispensá-la, porque não existe agência do Banco do Brasil na região, e assim ele se regulariza com a Justiça Eleitoral. E os eleitores faltosos devem regularizar a sua situação junto à Justiça Eleitoral até maio. Suzete Calderon. Quem deixou de votar no segundo turno das eleições municipais de 2016, em ambos os turnos da votação do ano passado, por exemplo, deve comparecer a um cartório eleitoral durante o período de regularização. O eleitor que não normalizar sua situação, até a data limite, terá o título cancelado entre 17 e 20 de maio. Nesse caso, o cidadão fica impedido de realizar uma série de atividades, como retirar passaporte ou carteira de identidade, inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, receber vencimentos de função ou emprego público e renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. A Justiça Eleitoral alerta ainda para a necessidade de estar atento a possíveis comunicados falsos recebidos por e-mail, mensagens de aviso sobre o cancelamento do título ou links que pedem a
atualização de dados cadastrais não devem ser acessados. As consultas estão disponíveis somente nos cartórios eleitorais e no portal do TSE. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Suzete Calderon. Política. Deputado do MDB denuncia fraude no próprio partido no Maranhão. O parlamentar disse que vai acionar a Polícia Federal para investigar os dirigentes do partido no estado. Direto de Brasília, com exclusividade para a Central de Notícias, Nildo Costa. Em entrevista à reportagem da Central de Notícias em Brasília, o deputado federal Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, fez graves denúncias contra os dirigentes do diretório estadual do partido. Segundo ele, está havendo fraudes na formação de diretórios municipais do MDB no estado. Foi feito regularmente apenas 10 convenções municipais. E aí depois disso eles fizeram mais 20 convenções que não houveram. Que é fácil de provar porque no município se sabe que não houve. Fizeram apenas a montagem da ata. Apenas isso. E fizeram a devida anotação no cartório eleitoral dos municípios. Isso aí, aliás, fizeram a anotação no TRE. O diretório estadual fez essa anotação ilegal. Hildo Rocha disse que vai denunciar o caso à Polícia Federal. Eu vou levar, inclusive, isso ao conhecimento da Polícia Federal, porque isso é um crime grave que está sendo realizado pelo diretório do MDB. O parlamentar disse também que vai pedir intervenção do diretório estadual. Consequência disso é que vamos pedir a intervenção no diretório do partido, primeiro porque ele está fazendo essa falcatrua, está fazendo essa fraude. Segundo, porque o diretório está extinto já. Ele não consegue nem fazer a nova eleição porque não tem diretório. Hildo negou a possibilidade do partido fazer parte da base aliada do governador Flávio Dino. Não tem condições nenhuma, não tem chance zero, porque isso nós do MDB não vamos deixar. Nós estamos na oposição porque o povo nos quis na oposição. Indagado se tem a pretensão de ser presidente do MDB no Maranhão, ele respondeu: claro, sou candidato a presidente do MDB do Maranhão. Central de Notícias de Brasília, Nildo Costa. Uma audiência pública no Maranhão vai discutir os reflexos da reforma trabalhista no meio rural. Repórter Joelson Braga. O deputado Adelmo Soares anunciou a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar e demonstrou preocupação quanto à aposentadoria rural. A nível de estado, a soma de todos os FPM, de todos os municípios, incluindo a capital, chega a pouco mais de 3,5 bilhões por ano. E a soma de todas as aposentadorias rurais chega à soma de 7,9 bilhões, quase 8 bilhões de reais. É quase que o dobro. É mais do que o dobro. Então nós entendemos que a partir dessa luta incorporada junto com os deputados estaduais e também com a FAMEN, que vamos chamar para o debate, nós haveremos de construir uma grande proposição para que essa medida provisória não venha afetar a nossa população. No próximo bloco, o capital São Luís pode amanhecer sem ônibus nessa sexta-feira. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. No quadro Bastidores do Poder, o tema de hoje é a reforma da Previdência. Fique agora com os comentários do jornalista Paulo Otaran, com o título Se Não Baixar a Crista, Não Passa. Olha, meus amigos, que a reforma da Previdência é importante para o país, não há a menor dúvida. Mas depois do anúncio oficial feito nesta quarta-feira, ficou a sensação de que as dificuldades de aprová-la serão maiores daquilo que realmente o governo esperava. Categorias que ficaram de fora, em segundo plano, podem dificultar mais o entendimento entre aliados e contrários, porque vai gerar questionamentos. E o fechamento de um pacto em torno daquilo que o país precisa para não ter complicações futuras fica dificultado. O detalhe desse imbróglio não está no tempo de aposentadoria para homens e mulheres. Passa muito longe da inclusão agora ou depois dos militares e outras categorias. Acreditem, vai além.
No cotidiano da vida das pessoas, muito mais do que o tradicional jeitinho brasileiro, existe a necessidade de fazer valer o jargão. Não precisa força, basta e depende do jeito. A truculência dos novos parlamentares, a vocação para o enfrentamento como demonstração de força, pode fazer a diferença a favor da oposição. Porque tem muita gente esperando a reação da população, que nos últimos tempos tem se mostrado a legítima biruta de aeroporto. Ora pende para um lado, ora para o outro. A eleição do presidente Bolsonaro é a prova física de tudo isso. Ele conseguiu, com o soprar dos ventos a seu favor, conectar em cima de necessidades que agora podem faltar para o principal projeto de seu governo. Ou o governo colabora para que esses ventos soprem a seu favor, ou a truculência vai mudar a direção de tudo. E a reforma, que já era difícil de ser engolida, pode se transformar em mais difícil ainda, sob o risco de rodar. De uma vez por todas, o governo precisa baixar a crista, lamber as feridas, sentar e conversar. Simples assim, não tem outro jeito. De Brasília, com o microfone da Central de Notícias, repórter Paulo Otaran. A capital do Maranhão, São Luís, pode amanhecer sem ônibus nesta sexta-feira. A informação é do próprio Sindicato dos Rodoviários do Maranhão. De acordo com a categoria, uma reunião que deveria debater o acordo sobre a nova convenção coletiva de trabalho marcada para ontem não aconteceu. Diante do impasse, o sindicato notificou nesta quinta todas as empresas de ônibus, além da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a MOB e o Ministério Público, para o prazo de 24 horas para que a convenção seja assinada. Caso não ocorra, a greve será deflagrada. Porto do Itaqui pretende dobrar a capacidade de exportação até ano que vem. Repórter Yara Mendes. O presidente do Porto do Itaqui, Ted Lago, fala sobre as perspectivas futuras em relação à exportação. A nossa localização em relação aos principais mercados tornou o Porto do Itaqui realmente um atrativo maior para a movimentação dessas cargas. Então a expectativa para o ano 2019 é um crescimento, do próprio crescimento da safra, né? Em 2018, o Itaqui teve aumento de 20% na movimentação de grãos em relação ao ano anterior. Só a soja foi responsável por 8,5 milhões de toneladas, quase 40% acima do volume de 2017. Os embarques da safra de grãos deste ano já começaram. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Yara Mendes. Loterias. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2126 da Mega Sena, realizado na noite dessa quarta-feira em São Paulo. O prêmio acumulou e está estimado em 37 milhões de reais. As dezenas sorteadas ontem foram 7, 12, 24, 27, 39 e 58. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Fale diretamente conosco pelo WhatsApp 98983051572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias nas redes sociais, no Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. A técnica do Jornal Central é de Jame Chaves e hoje a apresentação foi de Tereza Cristina. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 98983051572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.